Eleições 2018, escolha Aratu e confirme a maior cobertura de um período eleitoral já vista na Bahia, 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política. Estamos em mais uma sabatina com os candidatos ao Senado pela Bahia. Desta vez é o candidato do PSDB, Jutaí Magalhães Júnior. Ele que é deputado já há alguns mandatos e agora concorre ao Senado Federal. Deputado Jutaí, candidato, seja bem-vindo novamente a Aratu. É um prazer receber o senhor aqui. Pablo, é uma alegria falar com você, Matheus, com seus ouvintes, e estamos aqui à disposição para responder todas as perguntas. O candidato já apresentou o Matheus Carvalho, nosso gerente de jornalismo, integrante do Comitê Linha de Frente. A partir de agora, ele tem 30 minutos para expor as ideias dele ao eleitorado, tanto quem já gosta de Jutaí, quanto ele quer conquistar como o eleitor indeciso. Por favor, o relógio a partir de agora, Camila, para a gente poder começar a entrevista. Deputado Jutaí Magalhães Júnior, candidato ao Senado. Estamos vivendo um momento delicado da política brasileira. Um dos principais candidatos, o líder das pesquisas, sofreu um atentado político em plena campanha. Eu queria saber do senhor, que tem muita experiência, já há décadas, já participando do cenário político brasileiro. O senhor já viveu algum momento conturbado como esse? Não, é muito triste o que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro. Você tem um ambiente de radicalização ao ponto que um candidato sofre um atentado. Na minha geração nunca aconteceu nada próximo. E nós temos um momento ainda mais atípico. O candidato líder das pesquisas era o Lula, que está condenado e impedido de participar do processo eleitoral porque está preso. Então, ou seja, o candidato que estava em primeiro lugar, o Lula, está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. O candidato que passou a ficar em primeiro lugar está hospitalizado por um atentado. Então, é uma situação completamente fora do padrão. Agora, nós temos uma situação que isso nos leva a uma indefinição completa do processo eleitoral. Nós temos uma situação que é óbvio que o PT vai substituir a candidatura do Lula e nós não sabemos quais são as consequências desse atentado. Nós queremos solidariedade em relação ao que ocorreu, porque nós não podemos aceitar numa democracia que as coisas sejam resolvidas na base da bala ou da faca. Não existe solução na base da violência. Nós temos que respeitar o contraditório, nós temos que respeitar a divergência. É o que eu fiz ao longo da minha vida. Que tipo de imagem do país passa para o exterior ao ver essa situação que o senhor relatou, de ter um possível candidato preso por corrupção, um ex-presidente, o líder das pesquisas esfaqueado? Como é que fica para o resto do mundo? Olha, a grande preocupação que eu tenho é como fica dentro do próprio país. Nós não podemos, Pablo, Matheus, continuar nesse ambiente de ódio, de radicalização, de confrontação permanente. Nós temos que criar um ambiente de conciliação. Nós estamos vivendo uma crise política, econômica e social gravíssima. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos situações muito graves na área da saúde, na área da educação, na área de segurança pública. Então nós precisamos criar um ambiente de confiança para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, desenvolvimento. Esse que é o grande objetivo que nós temos que alcançar. E isso se faz com paz, com tranquilidade, com segurança, com confiança. Por isso eu apoio a candidatura do Geraldo Alckmin para presidente, porque é o candidato que pode fazer este ambiente com mais serenidade na campanha eleitoral. Ambiente de radicalização de um lado, radicalização do outro, gera situações que nós não desejamos. Candidato Jutaí Júnior, o senhor falou agora no candidato a presidente que o senhor apoia, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, ex-governador de São Paulo, em 4 oportunidades. O executivo muitas vezes é associado como o solucionador dos problemas nacionais, principalmente dos problemas do desemprego. De que forma o Senado Federal pode ajudar o Executivo a acabar com esse que é o principal problema dos baianos e dos brasileiros, desemprego no Brasil? Olha, eu quero ser senador para ser o senador com a voz forte, experiente, determinada em defesa da Bahia. A função do senador é defender a Bahia e eu quero ser o senador em defesa da Bahia, trazendo recursos para a Bahia, na área da segurança pública, na área da saúde, na área da educação, para a questão do salvamento do Rio São Francisco. Eu estou viajando a Bahia inteira. Eu tenho o privilégio de conhecer todos os municípios da Bahia. A Bahia tem 417 municípios. Eu conheço todos os municípios.
E em cada lugar que eu vou agora na campanha de senador, o que é que eu vejo? O desespero das pessoas quando precisam ter um atendimento de alta complexidade, de média complexidade, entra na tal fila da regulação, que hoje se chama a fila da morte. Aquela fila que você entra, não sabe como é, que ela é, e você não sabe quanto tempo demora para ser atendido. E isso daí está gerando um ambiente de insatisfação, de medo para a população. Então nós temos, o nosso candidato a governador, Zé Ronaldo, tem dito que ele, governador, acabará essa fila da regulação. Porque a população da Bahia não quer regulação, quer solução para a saúde. E eu vou ser um defensor disso. Além do mais, eu defendo uma posição de que muitos recursos são atribuídos à saúde, à educação, à segurança, mas você não tem um acompanhamento desses gastos. Você tem que ter a presença do poder público executivo dando satisfação de como gasta, quanto gasta e qual o resultado desse gasto. Existe um projeto tramitando na Câmara que é o que eu acredito. O governador do Estado, o presidente da República, tem que ir todo ano à Câmara Federal, os presidentes, as Assembleias Legislativas, os governadores, para dizer o que eu fiz com o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, para mostrar qual o resultado que foi alcançado. Seria uma espécie de sabatina isso? Uma sabatina anual, uma revisão do trabalho? Com certeza. Tem que ter transparência, tem que ter fiscalização e tem que ter eficácia. Vamos dar um exemplo concreto aqui, na segurança pública. Todo mundo fala que a segurança pública está um caos, com razão. Quem é que não tem medo hoje de sair de casa? Aqui nós temos funcionários trabalhando como câmeras aqui, pegam ônibus. Os que pegam ônibus todo dia têm medo de ser assaltado no ônibus, perder o seu celular ou a sua própria vida, perder o seu dinheiro do dia. Qual é o cidadão aqui em Salvador que se sente seguro de atravessar a rua para ir à padaria, para ir ao supermercado, para ir ao colégio? Qual é o pai de família, qual é a mãe de família que não se sente absolutamente inseguro quando o filho está à noite fora de casa? Então, essa é uma situação que não pode ser considerada normal. Nós precisamos ter uma ação efetiva na área de segurança pública. Eu, senador, vou ajudar o meu candidato a governador, todo mundo sabe aqui, é o Zé Ronaldo. Então, nós vamos ajudar o Zé Ronaldo como senador para ter recursos para acontecer na Bahia o que acontece em outros estados. Vou dar um exemplo. São Paulo. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Morrem 3.000 pessoas assassinadas por ano. É muito. Mas na Bahia tem 15 milhões de habitantes e morrem 7.000. Ou seja, aqui na Bahia você tem 6 vezes mais chance de morrer do que em São Paulo. O porquê? Porque lá foi feita uma política eficaz, eficiente de redução de mortes. Começou com 13.000 mortes por ano e baixou para 3.000. E a Bahia está com 7.000 mortes. Isso é algo inadmissível. Ou seja, nós temos um problema grave na saúde, na Bahia, a regulação, como citei, na área de segurança pública. Nós temos 80 municípios baianos que têm bancos fechados porque eles foram assaltados, explodidos e hoje os bancos não querem reabrir pela insegurança em relação à atividade bancária. Isso é um problema gravíssimo para os aposentados, para as pessoas que precisam receber seu salário. Então, é uma coisa que a Bahia está num pior índice na área de avaliação de educação de segundo grau. Então, nós não podemos continuar com isso. Então, eu, senador, serei um parceiro do governo do Estado para fazer com que chegue mais recursos e um parceiro da minha cidade, que é a cidade do Salvador, com o prefeito Assemineto, tendo um senador do seu lado, fazendo as reivindicações e olhando a Bahia e Salvador com o olhar de quem sabe que os problemas têm que ser solucionados. O que é que explica a alta aprovação do governador Rui Costa e ter largado tão bem nas pesquisas, tendo 3 elementos tão importantes do governo, segurança, saúde e educação, com esses índices que o senhor relatou? Olha, a força da publicidade tem um impacto imenso na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fui o autor, relator e responsável pela proibição da propaganda de cigarro.
A propaganda de cigarro no Brasil era uma coisa ostensiva, gastava-se fortuna em propaganda de cigarro. Vinculava-se a propaganda de cigarro a saúde, sucesso, força. Tem nada mais absurdo do que vincular cigarro à saúde, ao benefício e o bem-estar da população. E isso era o que acontecia. Nós proibimos a propaganda de cigarro. Hoje o Brasil é o país que menos pessoas começam a fumar. Inclusive eu ganhei um prêmio da Organização Mundial da Saúde em função desta lei. Ou seja, você vê a força da propaganda. Então, um governo do Estado, se você consegue dizer à população que cigarro faz bem à saúde com a propaganda maciça, se você tem uma situação que você mostra uma realidade virtual, você acaba confundindo a cabeça das pessoas. Quem mora fora de Salvador, pensa que a ponte Salvador-Itaparica está pronta. Tem quantos anos de propaganda da ponte? Quem mora aqui pensa que a estrada, a ferrovia leste-oeste existe. A ferrovia não existe. Quantas propagandas com aqueles trilhos, aqueles trem espalhados. O Porto Sul, muita gente que pensa que já está construído, não tem nem a licença ambiental. Então, você passa a ter uma ideia de coisas que, de fato, não estão acontecendo. Então, é um governo que tem, não posso negar, tem efeito, é um governador que tem qualidades. Eu não estou aqui atingindo o governador A ou B ou C, né? Tem qualidades. É uma pessoa que aparenta ser uma pessoa operosa, que visita os municípios, mas muito, além disso, propaganda. Perfeito. O candidato Jutahy Magalhães Júnior concorre pelo PSDB ao Senado Federal, uma das vagas aqui da Bahia. São duas, a gente pode votar em 2 senadores. Então, uma das vagas, o candidato Jutahy Magalhães Júnior concorre. E é sobre essa eleição, que é cercada de diferenças para outras eleições que o senhor já disputou, inclusive na questão do financiamento de campanhas, que eu tenho uma pergunta a fazer. Está muito difícil, está muito diferente de outras campanhas, o dinheiro está escasso para fazer a campanha, principalmente uma campanha no interior da Bahia todo? Olha, essa campanha é uma campanha que você tem que ter clareza e prioridade onde vai gastar. No meu caso, eu fiz uma campanha que a base dos recursos eu vou gastar na televisão, rádio e televisão. Para mim é decisivo rádio e televisão. Rede social, nós temos que ter um custo para a divulgação. Um estado gigantesco, do tamanho da França. Você imaginar que vai ser com a presença física, numa campanha curta como essa, você, por mais esforço, nós estamos fazendo um esforço gigantesco, Zé Ronaldo e eu, estamos viajando, o irmão Lázaro, que faz parte da nossa composição, estamos viajando para o máximo de municípios possíveis, mas não tem como chegar em todos. Então a televisão é um fator decisivo e eu estou gastando os recursos da minha campanha, uma parte substancial, na televisão. Tem alguém que está esbanjando o candidato Jutahy? O senhor acha que tem alguém que está com um pouquinho mais de sobra do que o senhor, por exemplo? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a campanha de senador tem um limite de gastos de 4.200.000 aqui na Bahia. Eu não vou ter esses recursos suficientes para chegar ao teto. Eu vou gastar em torno de um pouco mais de 2 milhões de reais, basicamente do fundo eleitoral, que é a contribuição que eu recebo do meu partido. O TRE, eu estou vendo aqui uma notícia, o TRE ele suspendeu uma propaganda eleitoral dos candidatos Jacques Wagner e Ângelo Coronel, porque estava utilizando a imagem e depoimentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acha que Lula ainda traz muito voto, mesmo preso? Não, eu tenho dito o seguinte, eu vou cumprir a lei e quero que todos cumpram a lei, inclusive nos gastos. Eu acho que o Ministério Público deve fiscalizar essa eleição, vendo se tem abuso de poder econômico de candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Tem que atuar para que a lei seja cumprida, para ser feita de forma equânime essa disputa. Eu entrei com ação pelo fato, e não faço de forma subterfúgia, peço ao outro para entrar, outro para... Não, o PSDB entrou com minha autorização porque havia um excesso de tempo contra a lei. Ou seja, o apoiador só pode entrar com 25% do tempo. Seja A, B ou C, não é porque foi Lula, ou porque é Zé da Silva, ou porque é Manuel Pedro. Ou seja, a lei diz que você não pode usar um tempo excessivo naquele
processo de divulgação. E, como estava claramente abusivo, nós entramos com ação e 51 segundos foram retirados. Eu fiz para dar o exemplo, ou seja, eu não vou aceitar que se descumpra a lei, porque eu cumpro a lei. O senhor falou aqui, daqui a pouco o Matheus vai perguntar, o senhor falou aqui sobre Geraldo Alckmin, é o candidato a presidente do partido do senhor. Ele colocou no ar, falando em campanha eleitoral, colocou no ar uma campanha considerada, inclusive, muito forte sobre a questão das armas, da utilização das armas. Essa campanha, inclusive, é uma adaptação de uma propaganda eleitoral, se eu não me engano, da Inglaterra. O senhor concordou com essa abordagem feita pelo núcleo de campanha de Geraldo Alckmin? Eu acho que não se resolve a questão da violência armando a população. Nós temos uma legislação clara que quem precisa de arma deve ter arma, deve pedir o porte de arma. Quem mora no interior ou numa fazenda, você não vai impedir que ele tenha uma arma na sua fazenda para proteger a si próprio, sua propriedade e sua família. Isso é uma realidade. Agora, você não pode dizer que todo mundo deva andar armado. Nós temos uma sociedade passional. Se você, imagine, eu estou num carro com a arma, você está no outro carro com a arma e você está no outro carro com a arma. Tem uma batida. 3 pessoas naquele ambiente de tensão, todos armados. O risco de ter um assassinato naquele momento é altíssimo. Se tiver todo mundo desarmado, você está com mais tranquilidade. Você tem todas as casas armadas. Tem uma discussão de vizinho, o cachorro está latindo, caiu uma manga na casa porque a árvore do lado não foi podada. Se está armado, todo mundo vai para o conflito. Você passa a ter uma chance de risco de crimes passionais se a pessoa está num bar armado, o outro está no bar armado, bebeu. A chance de você ter uma morte violenta pela arma é muito grande. Então, a ideia de que a arma gera mais segurança está completamente equivocada. Nós temos que desarmar as pessoas que não precisam de armas. Você não vai enfrentar um bandido que está... Aqui uma experiência que eu passei, eu já fui assaltado, né? O cara meteu um revólver na minha barriga. Você pensa que você está apenas com aquela pessoa na sua frente? Ninguém te assalta sem ter outra pessoa atrás. Por isso você não deve nunca reagir, porque sempre são 2. Se você está num carro, e tem uma pessoa com um revólver na sua direção, você está dirigindo, tem outro do outro lado. Então você não tem como enfrentar um bandido armado, porque você está diante de uma realidade de desvantagem, você já está rendido. Então, o Bolsonaro, por exemplo, que era um pessoal especialista do Exército, ele foi assaltado, o que ele fez? E ele estava armado. Entregou a arma, porque não tem o que fazer. Então você não vai diminuir a violência armando. Você tem que ter ações educativas, você tem que ter ações repressivas, você tem que ter polícia na rua, polícia qualificada, treinada, com inteligência. É isso que se faz. Nós temos um problema gravíssimo de drogas. Qual é a função da droga? A droga não é produzida no Brasil, vem pelas fronteiras, armas. Então você tem que ter um governo federal que atue junto com os estados para impedir o ingresso de drogas nessa quantidade, porque o drama da juventude que morre, principalmente na periferia, pobres e negros, é basicamente vinculado à droga. Existe uma função muito importante do senador da República que virou quase uma função decorativa, que é a sabatina com o indicado pelo presidente da República ao STF. A gente vê que o indicado passa pelo Senado, é quase pro forma, ninguém é reprovado, é uma sabatina quase decorativa mesmo. O que o senhor pensa sobre isso e o que pretende fazer com relação a isso? Intensificar mais, fazer com que a sabatina seja mais propositiva e possa vetar em alguns momentos algum nome? Olha, Matheus, eu agradeço muito essa pergunta. Eu tenho uma das minhas propostas e um dos meus compromissos é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal é indicado pelo presidente da República. Nesses próximos 8 anos, 4 ministros vão se aposentar. Rosa Weber, Marco Aurélio, Lewandowski e Celso de Mello. 4 vão se aposentar. Eu não votarei em nenhum ministro que não mantenha a lei da ficha limpa e que facilite a vida de corruptos serem soltos. Nós tivemos 2 revoluções fundamentais contra a impunidade no Brasil.
a lei da ficha limpa, que foi iniciativa popular, que eu votei e o presidente Lula sancionou. A lei da ficha limpa é de iniciativa popular e teve o voto da Câmara e do Senado, e eu votei, defendi e acho que foi algo revolucionário. O presidente Lula sancionou. Pelo destino, acabou ele se tornando inelegível pela lei que ele sancionou. Então, quem mais sabe que ele é inelegível é ele próprio, porque sancionou a lei que foi aprovada pela Câmara. Então, praticamente por unanimidade. Praticamente por unanimidade. A outra mudança substancial foi a possibilidade de execução da pena antes do transitado e julgado. Pessoas poderosas, ricas, influentes, que têm muito dinheiro, contratam advogados caríssimos e sabiam que podia passar 20, 30, 40 anos atrasando o processo, porque quando chegava na quarta instância, porque nós temos 4 instâncias, primeiro grau, segundo grau, STJ e Supremo. Quando chegava lá, ou estava prescrito ou não tinha mais condição de se executar a pena. Então, a mudança que o Supremo Tribunal definiu, que se pode executar a pena a partir da segunda instância, mudou o ciclo da impunidade. Então, eu, senador da República, não votarei em nenhum ministro do Supremo se eles facilitarem a vida dos corruptos e dos criminosos e mexer na lei da ficha limpa. Mas é possível articular algo com os colegas para tornar essa sabatina uma coisa mais séria e mais importante do que simplesmente essa função de deixar passar, como sempre foi? Se você tiver alguém lá disposto a criar caso, pode ter certeza que as pessoas se movimentam. Se você está naquela base da camaradagem, não, e tem muito, né, ninguém, deputado? Não... Olha, meu pai foi senador. O Lewandowski, não, me desculpe, o Rezec era ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele renunciou ao Supremo Tribunal Federal para virar ministro do Collor. Ministro da Justiça? Ministro de Relações Exteriores do Collor. Francisco Rezec. Francisco Rezec. Uma pessoa muito qualificada, muito decente, muito correta, mas renunciou o Supremo e voltou para foi para ser ministro do Collor. Depois, o Collor, ele saiu do ministério e o Collor o indicou novamente para o Supremo. Sabe o que meu pai fez? Votou contra. E disse, olha, quem renuncia à vitaliciedade não tem direito à nova vitaliciedade. Foi lá e votou contra. Ele ficou satisfeito? Lógico que não, mas fez aquilo que deve ser feito. Você tem que defender os seus princípios, suas ideias, como eu faço na minha... Nos Estados Unidos, essas sabatinas são duríssimas. Lógico. Duram mais de um dia e fazem perguntas sobre tudo da vida do... intimidade, né? Inclusive sobre a vida pessoal. Você tem que mostrar que tem vida ilibada, profundo conhecimento jurídico, você tem que mostrar como é que você pensa em relação às questões objetivas. No meu caso, eu quero dizer, eu tenho um convencimento que o ciclo de impunidade no Brasil diminuiu imensamente com a lei da ficha limpa e a possibilidade de execução da pena antes do transitado e julgado. Há algum ministro do Supremo que o senhor acredita que não atende a esses requisitos? Eu acho que você tem uma situação no Supremo de que hoje essas questões estão consolidadas. Eu acho que a lei da ficha limpa consolidou. O transitado em julgado não voltará mais se você... Mas é que tá pau a pau ali, né? É o seguinte, qual é a discussão? Segunda instância. Não, o que está em discussão é segunda ou terceira instância. Transitado e julgado não volta mais. E você tem que estar atento, porque se você puder fazer com que ricos, poderosos, influentes consigam ter uma brechinha para nunca ser punido, pode ter certeza que sempre terá. A justiça tem que ser igual para todos. Candidato Jutahy Magalhães Júnior, o senhor se propõe a ser senador da República, uma casa que debate os grandes temas nacionais. Eu quero fazer aqui uma proposta, até para o eleitorado conhecer um pouco das opiniões do Jutahy Magalhães Júnior. Eu vou lançar alguns assuntos e o senhor, se puder, de forma resumida, diz qual a opinião do senhor sobre esses temas mais polêmicos, digamos assim. Aborto. Sou contra. Sou a favor do que está no Código Penal. Desarmamento. Desarmamento eu já falei. Eu acho que você não soluciona a questão dando mais armas para pessoas que não precisam de armas. Você tem que ter arma para quem necessita, para o seu trabalho funcional e para a segurança pessoal em ambiente de risco. Legalização da maconha. Contra. Não vejo nenhuma vantagem de você facilitar o consumo e uso de drogas. Maior repasse de verba para os municípios.
Eu acho que os municípios precisam ter, tem que ter uma reforma tributária que fortaleça os municípios. Matheus, tem mais... Reforma da Previdência. Qualquer nos moldes atuais. Não. Qualquer presidente da República que for eleito terá que fazer reforma da Previdência. Este governo não tem legitimidade para isso, porque a legitimidade surge de duas coisas: ou do voto, que o Michel Temer não teve, ou da respeitabilidade, que ele perdeu no momento que fez aquela conversa indecente com o Joesley. Então, ele perdeu a legitimidade e não teve a legitimidade do voto. Então, fazer uma reforma dessa profundidade, sem discutir com a população, mostrando a sua ideia, e eu acho que por isso mesmo não foi votado. Reforma trabalhista, do jeito que ela está atendendo ao senhor? Eu votei favoravelmente na Constituição, o artigo 7º da Constituição. Eu tenho muito orgulho de ter sido constituinte. Todos os principais direitos trabalhistas estão lá. Férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego, salário mínimo unificado, vencimentos noturnos maior do que o diurno, hora extra, tudo está lá, né? Então, eu não tenho... Os principais direitos dos trabalhadores estão no artigo 7º, que eu votei como constituinte. Agora, você tinha que ter uma reforma trabalhista, porque não era possível no Brasil você ter 4 milhões de ações trabalhistas num único ano, como foi em 2016. Você tem que criar um ambiente de que haja possibilidade de negociação entre as partes. Vamos dar um exemplo. Você tem um empregado doméstico. Ela quer umas férias divididas. Em vez de ter 30 dias de férias, ela quer 10 dias num dia e 20 no outro. Você não podia fazer. Hoje as partes combinam, faz e isso funciona. Então, isso é algo extremamente positivo para a segurança jurídica. Reeleição. Eu sou contra a reeleição para cargos executivos. Para o parlamento, o senhor acha que pode continuar indefinidamente? Eu acho que no mundo inteiro democrático tem reeleição para o parlamento. Para o executivo, eu pessoalmente, governador, presidente e prefeito, eu preferia um mandato de 5 anos. Um mandato de 5 anos, era isso que eu ia perguntar. 4 anos é um tempo muito curto para realizar. Eu preferia um mandato de 5 anos sem reeleição. Você acha que o candidato Jutahy Magalhães Júnior, o senhor considera que a aplicação do orçamento, da lei de responsabilidade fiscal, em termos de educação e saúde, está em tetos aceitáveis? Eu acho que todos os estados devem cumprir o teto. No caso da saúde, eu acho que a Bahia gasta muito pouco na área de saúde. O limite de 12% é pouco. Pela necessidade, basta ver o drama que a população está vivendo. Eu quero dizer aqui a quem está me ouvindo, eu tenho 40 anos de vida pública. Muita gente diz: Jutahy, você transformou a sua vida, a política na sua profissão? Não. É minha vocação. Minha profissão, eu sou advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Direito Eleitoral. Minha vocação é a vida pública. Devo a meu avô, Juracy Magalhães, que foi governador, a meu pai, que foi senador, vice-governador, esse exemplo dentro de casa do quanto você pode fazer coisas boas para as pessoas, para o seu estado, para os municípios, e como você pode atuar de forma decente e correta. Eu não tenho apenas ficha limpa, eu tenho vida limpa, 40 anos de vida limpa. E fiz coisas importantes na área da legislação. Eu sou autor da Lei Orgânica da Assistência Social, que fez o benefício continuado. Todas as pessoas maiores de 65 anos de idade, os deficientes físicos, muito pobres, recebem um salário mínimo. Qual é o programa social mais conhecido do Brasil? Bolsa Família. Recebeu no ano passado 27 bilhões de reais de dotação. O programa de benefício continuado que eu criei quando fui ministro gastou 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. 70% a mais do que o Bolsa Família. Eu proibi a propaganda de cigarro, rádio, jornal, televisão, outdoor, tudo. Só é permitido propaganda de cigarro internamente nos pontos de venda. Ganhei um prêmio da Organização Mundial de Saúde por isso. Criei o Super Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Trouxe recursos para a Bahia, para os municípios baianos. Com o ministro do estado que mais recebeu o recurso foi a Bahia, dentro de critérios definidos, claros. E a Bahia sempre em primeiro lugar. Os municípios baianos que eu vou, visito, sempre tem um amigo, um conhecido, que diz: Jutahy, você trouxe obras para aqui. Abastecimento de água, habitação, saúde, equipamentos médicos, construção de maternidade, conclusão de hospital,
habitação popular, equipamentos agrícolas, ou seja, cada canto que eu vou tem uma obra, um serviço, uma ação que eu fiz ao longo desses anos. Por isso, eu peço humildemente aos baianos o voto para ser senador, para continuar trabalhando pela Bahia, porque essa é a decisão que eu tomei na minha vida, fazer vida pública, defender o meu estado, representar a Bahia com decência, com honradez, com valores que eu acho fundamental. Eu tenho nojo de preconceito, tenho nojo de discriminação, eu aceito a diversidade. Tenho tantos anos no parlamento e não tenho um único inimigo, porque fiz da minha vida um ambiente de convergência, de debater com civilidade, com educação. Tenho adversários? Tenho, porque penso diferente, mas não tenho um inimigo. Posso conversar com qualquer partido e, por isso, hoje, eu sou votado senador por os mais diversos núcleos de pensamento da Bahia. Tenho apoios não só da minha base de apoio, mas também de vários outros partidos que não estão na nossa base de apoio. Tem pessoas que são representativas que me apoiam para o Senado. Candidato Juté, muito obrigado. O seu tempo foi esgotado, o senhor teve a oportunidade de falar durante 30 minutos. Só tenho mais uma perguntinha rápida. O senhor sabe se tem algum candidato a senador que está usando um jatinho de 9 lugares? É verdade isso? Olha, a informação que se tem que existe um candidato a senador que está usando um Learjet 45 para a campanha eleitoral. Tá bom. Muito obrigado, candidato Jutaí Júnior. Esse é o compromisso da Aratu, do Aratu Online, de fazer um debate democrático, instrutivo e capaz de levar você as informações necessárias para ter a consciência na hora de votar em 7 de outubro. Agradeço ao meu colega Matheus Carvalho, a todos os meus amigos que estão aqui, Rayane Veríssimo, Dudu, aos meus colegas também nas câmeras, o Toninho, o Ademir Menino de Ouro, o Wilton Santana, Leda, o pessoal que está aí em cima, quem é? Tayane também está em cima, Camila Costa, todo mundo aqui fazendo o Linha de Frente e Laís também. Agradeço a todos vocês. É muito bom poder fazer o debate político de alto nível, é por isso que existe o Linha de Frente, a maior cobertura política já vista na Bahia nos últimos anos. Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Até o próximo encontro.